Estou sentindo frio, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai nos aquecer, né? Através da sua palavra, que ele já desde cedo veio falando ao nosso coração. E o nosso Deus nos ama, por isso ele faz assim, né? Ele prepara todas as coisas para nós. E até a palavra do Senhor diz que ele corrige a quem ama. Muitas vezes nós não queremos ser corrigidos, não é? Mas precisamos estar abertos aí para a palavra do nosso Deus, seja ela qual for, da maneira que vier. Estamos prontos e preparados para ouvir e obedecer. Amém. Eu convido você a se colocar de pé e abrir a tua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 7. Tiago, no capítulo 4, no verso 7. Vamos ver o que o Senhor está nos falando através desta palavra. Amém? Diz assim, vamos ler. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, graças nós te damos, porque nós estamos em tua santa presença. Sabemos, Espírito Santo, que o Senhor preparou o melhor para o teu povo, porque o Senhor ama esse povo. Sabemos que o Senhor preparou esta palavra, porque o Senhor quer que esta igreja ande segundo a tua vontade, Senhor, não segundo a vontade do mundo. Por isso nós nos abrimos a esta palavra. Pedimos a Ti, Espírito Santo, tenha liberdade mesmo em nosso meio, para falar conosco, para tratar conosco, Deus, para que possamos ser uma igreja segundo os Teus padrões, segundo o Senhor quer que sejamos. Também pedimos que o Senhor possa abençoar as nossas crianças, que daqui a pouquinho estará aqui na sala, Deus, ouvindo uma boa palavra do Teu trono e da Tua graça, e que esta palavra que será ministrada às nossas crianças também surta efeito nas suas vidas, Deus, de maneira que elas também passem a dar um bom testemunho do Senhor, vivendo do Evangelho, mostrando o Senhor ao mundo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, e as crianças de 2 a 5 anos podem se dirigir ali, e as tias já estão esperando. Amém? O título desta mensagem: Vencendo as Tentações e Agradando a Deus. O trabalho que mais agrada ao maligno é nos desviar das disciplinas da vida cristã. Nossas vidas são regidas por disciplinas, né? Aí, falando de maneira secular, somos regidos por disciplinas, mas também na nossa vida cristã nós temos disciplinas. Mas para que haja melhor compreensão do assunto que será abordado, vamos trazer à memória o significado de tentação. Quando a gente fala tentação, o que é tentação? Né? Disciplina. O que são disciplina? O que é disciplina? Então vamos por parte. Tentação. O que é tentação? É a indução interna ou externa que impulsiona o ser humano à prática de coisas condenáveis. Isso é tentação. E disciplina. O que são disciplinas? Ou o que é disciplina? A prática, é a submissão, é a observação a certos preceitos que regulam e orientam o viver cotidiano do indivíduo, né? Agora, vejamos algumas disciplinas que precisam orientar o viver cotidiano do cristão. Muitas vezes a gente fala assim, mas quais são essas disciplinas? Não que a gente não saiba, né, quais são, e eu vou falar algumas delas, e você vai trazer a memória agora. A primeira que eu vou falar é a adoração a Deus. A segunda é a leitura diária e sistemática da palavra de Deus.
nós ouvimos muitas vezes as pessoas falando assim: eu estava orando, pedi a Deus uma palavra, e aí eu abri a Bíblia, e eu sempre tenho o costume de fazer isso. Eu abro a Bíblia, e aonde a Bíblia abriu ali, eu leio, o Senhor fala comigo. Sim, eu creio, o Senhor fala, é a palavra de Deus. Mas para que a gente tenha um aprendizado mais profundo, nós não devemos ler a Bíblia somente dessa maneira. Precisamos ler a Bíblia assim, lendo, estudando, pesquisando, aprofundando. Assim nós não estaremos fazendo uma leitura que eu chamo por desencargo de consciência. Aí vou ler a Bíblia porque todo mundo fala, tem que ler a Bíblia, tem que... Vou ler, pronto, li a Bíblia. Não é dessa maneira. Amém? Mais uma disciplina, a oração, o jejum que nos santifica, que nos traz para a esfera espiritual, celestial. Mais uma disciplina, o serviço. Poucas pessoas são aquelas que querem trabalhar na obra do Senhor, mas é uma disciplina que nós precisamos pôr em prática. E mais uma disciplina, não que a gente esgote aqui o assunto, mas nós temos também a mordomia do corpo e dos bens, que é muito difícil também, né? Duas coisas que as pessoas não querem muito pôr em prática. E agora vamos ver alguns benefícios práticos dessas disciplinas. Elas são eficazes contra o pecado. Quem não tem vida de disciplina se torna presa fácil para Satanás. E um outro benefício é para o exercício do trabalho cristão. Sem essas disciplinas, jamais conseguiremos vencer as tentações e muito menos agradar a Deus. Amém? Amém. Eu comecei falando que o trabalho que mais agrada o maligno é nos desviar das disciplinas da vida cristã. E por quê? Porque ele sabe que nós temos uma carreira a correr. Satanás sabe. E ele vai tentar colocar obstáculos em nosso caminho. E ele vai estar simplesmente fazendo a parte dele. E nós estaremos ou estamos fazendo a nossa parte. Satanás sabe que nós temos uma carreira a correr. E ele sabia que Jesus também tinha uma carreira a correr. E nós vimos que em Mateus fala a respeito da tentação de Jesus. E Satanás sabia que Jesus era Deus, mas sabia que naquele momento Jesus era homem, 100% homem ali. E ao cabo de 40 dias e 40 noites de jejum e oração, o Senhor Jesus foi levado ao deserto e foi levado pelo Espírito Santo. Satanás estava bem pertinho ali, rondando, esperando só o momento oportuno. E ele sabia que aquele era o momento que ele deveria investir. E ele se chegou até Jesus, sabendo que Jesus estava fragilizado, e falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele estava tentando atingir Jesus no seu amor próprio. Jesus sabia que era o Filho de Deus, e se Jesus não estivesse atento, ele iria transformar as pedras em pães. Mas Jesus disse: está escrito. Ele citou uma passagem de Deuteronômio 8, 11, 12. E ele diz: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás não se deixou vencer, não se deu por vencido, e novamente ele investiu. Ele disse: espera aí, a Bíblia? Vamos discutir Bíblia então. Levou Jesus no pináculo do templo, num lugar mais ou menos de 70 metros de altura. E eu acredito que ali era um lugar de grande ajuntamento de pessoas, um cenário propício para uma grande exibição, coisa que o ser humano não gosta nada de fazer, né? Exibição. E falou para Jesus, novamente tentando Jesus no seu amor próprio: tu és o Filho de Deus? Então lança-te daqui para baixo, porque está escrito. E foi lá para o Salmo 91 e disse assim:
assim: porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos e não tropece com os teus pés em pedra. Era uma verdade que ele estava falando, mas Jesus estava atento para aquilo. E Jesus disse: também está escrito. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás não se deu por vencido e novamente ele falou: não, eu vou vencer, eu vou conseguir. E levou Jesus a um lugar bem alto. E lá naquele lugar ele tentou Jesus novamente e disse: olha, se tu és o Filho de Deus. Mostrou todos os reinos do mundo, né? Tentando Jesus aí na cobiça dos olhos. Levou Jesus num lugar bem alto, naquela montanha bem alta, e disse: se tu és, vê tudo isso aqui que eu estou te mostrando, é meu. Mas se tu prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Jesus sabia que tudo aquilo era dele, ele era Deus, dono de todas as coisas, por direito de criação. Mas de repente Jesus poderia ceder, se dobrar e falar: tudo bem, quero, ou não estar vigiando. Mas Jesus estava vigilante. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque também está escrito. Olha, o tempo inteiro Jesus usava a palavra: não tentarás, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestará culto. O que Satanás tem? Em que Satanás tem tentado você? O que Satanás tem mandado você fazer? Qual a fragilidade que Satanás tem visto em você? A infidelidade sexual é o teu ponto fraco? Não sabe lidar com o dinheiro? Fala mal dos teus pastores? Não respeita o teu pai e a tua mãe? Fala mal do teu pai e da tua mãe? O que é que Satanás tem mandado você fazer? E você tem cedido. Não se esqueça que nós temos uma carreira a correr. Em Gálatas, você não precisa abrir, mas em Gálatas, no capítulo 1, no verso 3, fala a respeito dos nossos irmãos lá da Galácia. E naquela época de Paulo, era muito comum a magia. Os mágicos, eles usavam o ilusionismo. Eles usavam tanto a ilusão de ótica, quanto o poder de Satanás para realizar os seus ritos. E os Gálatas já haviam aceitado o Senhor Jesus, fazia parte do corpo da igreja, mas eles ficaram tão maravilhados, fascinados com aquilo que eles estavam vendo, que eles cederam. Diz a palavra de Deus que eles começaram muito bem, isso aí já em Gálatas capítulo 5, no verso 4, diz que eles começaram muito bem, mas infelizmente acabaram caindo da graça. Nós reconhecemos que temos uma carreira a ocorrer. Nós temos dado ao Senhor Jesus o primeiro lugar em nossas vidas, ou estamos relegando a um lugar de menor importância na nossa lista de prioridades? Temos muitas prioridades, mas onde está Jesus? Em Tiago, também no capítulo 1, no verso 14, diz que cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, pelo desejo forte de praticar determinada coisa. Mas alguém disse certa feita que são necessárias duas pessoas para que o pecado seja um sucesso. Você é uma delas. Eu sou uma delas. E quem é a outra? Satanás, o diabo, maligno. É a outra. Pesado, não é? Mas é uma realidade. Em Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, diz que todos devemos comparecer
comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um dê conta para Deus daquilo que tivermos feito por meio do corpo, bem ou mal. Ou seja, não adianta você pecar e depois falar para Deus assim, mas o culpado foi Satanás, o Senhor viu, não é? Foi ele que me tentou. Cada um vai prestar conta a Deus. Então não adianta, né? Igual Adão e Eva lá no paraíso, né? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, o Senhor, foi a serpente. Não adianta. Cada um de nós haveremos de dar conta daquilo que fizemos. Então vejamos agora algumas atitudes através das quais poderemos não só vencer as tentações, mas agradar a Deus. E a primeira atitude é orando e vigiando. Eu creio que você vai se lembrar do que eu vou falar aqui agora, de ter ouvido o pastor Ivaldo falando a respeito de oração, de consagração para a igreja, e convocando a igreja aí para orar e jejuar mais. Eu me lembro dele ter expressado o seu desejo de ter uma igreja configurada, ou seja, uma igreja que tenha, que traga no seu formato natural a prática do jejum, da oração, da consagração, da leitura sistemática da palavra de Deus, porque sabemos todos que quando somos convocados para uma consagração, para vencermos uma batalha, nem toda a igreja abraça a causa. Tem pessoas que até perguntam assim: ah, mas se eu posso? Será que eu preciso orar? Será que eu preciso jejuar? Mas tem pessoas que tentam burlar aquilo que Deus está pedindo, não é? E Jesus nos ensina que a maneira de vencermos a tentação é conservarmos uma vida de oração, uma vida vigilante. Para isso Jesus foi lá no deserto e venceu, dizendo: como homem eu venci, vocês também podem vencer. Glória a Deus. Mantermos atentos significa estarmos conscientes das possibilidades de sermos tentados, e assim nós perceberemos a sutileza que Satanás poderá se manifestar, se estivermos atentos. E aí eu vou contar aqui uma ilustração para vocês. Numa aldeia de esquimós, eles estavam sendo atacados por um urso, que vinham e matavam seus cães, e eles precisavam dos cães para puxar os seus trenós, atacavam suas crianças, ninguém quer perder os seus filhos, comiam as suas provisões alimentícias. E um esquimó pensou e desenvolveu uma armadilha. Disse o seguinte: ele fez o seguinte, ele pegou uma faca, amolou, afiou bastante essa faca, amarrou essa faca numa haste e enterrou na neve. Deixou só um pedacinho da faca de fora e colocou sangue sobre a faca. E esse sangue se espalhou um pouco ali na neve. O esquimó foi dormir. Mais tarde da noite, atraído pelo cheiro do sangue, lá vem o urso. E ele começou a lamber o sangue que havia sido derramado ali na neve. E ele lambia, e a sua língua ia ficando geladinha, né? Adormecida, bem dormente. E aí ele começou a lamber a faca e não percebeu que a sua língua recebia pequenos cortes. E ele passou a lamber o seu próprio sangue. Mas ele não percebeu. Na manhã seguinte, o esquimó levantou bem cedo e foi lá para ver se havia obtido sucesso na sua armadilha. E lá estava o urso, morto, com o seu sangue, todo o seu sangue, dentro do próprio estômago. Satanás, quando ele vem de maneira sutil, e ele te pega, e ele nos pega quando nós damos lugar
sabemos que nem sempre existem pessoas ali por perto para levantar. A palavra de Deus nos diz que a oração é essencial porque o poder de Deus vai fortalecer as nossas defesas e só assim venceremos o poder do maligno, só assim venceremos o poder de Satanás. Aleluia! Glória a Deus! O segundo tópico: não dando lugar ao diabo. Em Efésios, no capítulo 4, verso 27, versículo pequeno, mas diz: não deis lugar ao diabo. Independente da situação em que Paulo estivesse vivendo, que nós sabemos que Paulo teve uma vida muito difícil, mas independente das dificuldades, Paulo se preocupava constantemente com as igrejas. De tal maneira que até existem cartas chamadas cartas das prisões, porque mesmo preso, né? E ele falava assim: eu estou preso, mas não a palavra de Deus. E ele escrevia cartas, e ele escreveu aos Efésios dizendo: não deis lugar ao diabo, porque Paulo identificava dificuldades e fragilidades no meio das igrejas, ouvia, muitas vezes nem ele havia fundado aquela igreja, mas tinha pessoas lá que entravam em contato com Paulo, e Paulo instruía, e ele escrevia dizendo: não des lugar ao diabo. Ele instruía para que as igrejas continuassem firmes na fé, porque ele sabia que Satanás iria tentar semear atitudes erradas no meio deles. E ele continua fazendo a mesma coisa, tentando colocar atitudes erradas em nosso meio. E no meio da igreja nós vimos isso muito acontecer, não é? Você se lembra de Ananias e Safira? Outro dia o pastor Evaldo, ele falou a respeito de Ananias e Safira num outro contexto, mas neste aqui agora eu quero te dizer o seguinte: no momento em que os cristãos estavam sentindo uma certa dificuldade no meio da igreja, que uns tinham muitas posses, outros paupérrimos, tinha nada ou quase nada, e aí foram movidos pelo Espírito Santo para venderem suas propriedades, ou algumas propriedades, ou uma propriedade, não sei, e que aquele dinheiro fosse levado aos pés dos apóstolos. E os apóstolos se encarregariam de dividir aquele dinheiro, para que um não tivesse mais que o outro. Ananias e Safira foram ouvidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Vendeu. E no momento que ele chegou em casa e viu todo aquele dinheiro, ele deve ter chamado Safira e falado: Safira, dá uma olhada para isso aqui, é muito dinheiro. Para que dar tanto dinheiro para aquele povo? Tanta gente está vendendo propriedades, estão contribuindo, certamente não vão nem perceber. Para que tanto dinheiro? Vamos dar uma parte menor? Ninguém vai saber. Você concorda? Sim, concordo. E assim foi feito. Ananias pegou aquela quantidade de dinheiro, nada segundo o que ele havia proposto em seu coração, e levou até os apóstolos. Mas quando ele chegou diante do apóstolo com aquele dinheiro, ele nem precisou abrir a boca. O apóstolo olhou para ele e disse assim: por que encheu Satanás o teu coração? Em um momento, movidos pelo Espírito Santo. Em um outro momento, cheio das ideias de Satanás. E a quem ele procurou obedecer? A Satanás. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ele pecou. E muitas vezes, irmãos, o julgamento e a sentença vem assim de imediata. Vem de imediato. Ananias, ele morreu. Quando a sua esposa chegou para procurá-lo, ela também morreu. Satanás, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira.
E a Bíblia diz assim, em João 8,44: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Desde o princípio ele nunca se firmou na verdade, e quando profere mentiras, fala do que lhe é peculiar, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Louvado seja Deus. Muitas vezes nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o sacrifício. Porque servir a Deus é um sacrifício, mas é um sacrifício gostoso, porque nós sabemos que haverá uma recompensa. Terceiro tópico: guardando no coração a palavra de Deus. Infelizmente existem pessoas que não acreditam na palavra de Deus, não confiam na palavra de Deus. Alguns confiam em algumas coisas. Aí eu confio, mas não em tudo, não é? Mas a Bíblia nos fala sobre a confiabilidade da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e 17, diz que toda a Escritura, não diz assim, parte dela, metade dela, algumas coisas. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, e tem um propósito, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Precisamos ler a palavra de Deus, precisamos guardar a palavra de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 6 e 7, nós vemos Moisés preocupado e prescrevendo e instruindo os filhos de Israel, dizendo assim: olha, cuidado, ensine a criança, pregue a palavra, leia a palavra, guarde essa palavra no coração, ao deitar, ao levantar, sentando à mesa, andando pelo caminho, em todo o tempo, leia a palavra, inculque a palavra, memorize a palavra, guarde a palavra. E eu fico assim muito feliz quando eu vejo o salmista Davi, porque também era uma preocupação dele, né? Nós vemos muito nos salmos Davi fazendo referências a esse desejo e a essa prática. Não vamos colocar só desejo, porque era a prática de Davi. E ele diz assim, no Salmo 119, 97, ele diz: ó, como amo a tua lei, é a minha meditação, dia e noite. Nós meditamos na palavra do Senhor dia e noite. O que é que nós estamos fazendo, dizendo que nós somos cristãos? Enganando a Deus, enganando a um Deus tão poderoso, que diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. A quem haveremos de prestar contas? A quem estamos enganando ou tentando enganar? Ainda no Salmo 119, no verso 11, o salmista Davi diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se nós não tivermos a palavra do Senhor guardada em nosso coração, pecaremos, porque isso faz parte da natureza humana. Pecaremos. Jesus vai voltar. E Ele espera encontrar uma igreja santa, lavada,
correndo da chuva, para não estragar a chapinha. Cheguei correndo da chuva, falei, Senhor, minha chapinha. E até que conseguiu desmanchar um pouco, né? Mas de nada vai valer a pena, irmãos, se nós não praticarmos a palavra de Deus. No Salmo 119, no verso 103, o salmista diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Salmo 119, 101. Desvia os meus pés do mau caminho para observar a tua palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meu Deus, como o salmista valorizou a palavra de Deus. E eu imagino assim o salmista de uma maneira assim tão natural, chegando diante do Senhor para fazer uma oração, e faz uma oração dessa e me deixa com inveja santa, que eu falo, Senhor, como eu gostaria de ter palavras tão lindas, né? Para me expressar diante do meu Deus. Mas ainda bem que a gente pode confiar, né? Ainda bem que a gente pode confiar e fazer das palavras desses santos inspirados por Deus, fazer dessas palavras nossas palavras, não é? Irmãos, se as tentações elas são fortes, não podemos esquecer que nós temos abundantes graças, abundantes promessas divinas, que nos assegura que poderemos vencer as tentações, resistir às tentações através da palavra de Deus. Ou seja, o crente, ele pode vencer a tentação, como nós vimos aí nos nossos tópicos, se ele orar e vigiar, se ele não der lugar ao diabo, se ele guardar a palavra do Senhor no seu coração e praticando, vivendo muitas outras disciplinas que nós aprendemos hoje, não sabíamos, aprendemos hoje, e vemos muitas pessoas de Deus praticando. E aí na nossa caminhada nós temos visto, sim. Vamos valorizar o que Deus diz que nós somos. Satanás diz que nós não somos nada, por isso ele procura nos destruir. Mas ele só diz que ele sabe que nós somos a coroa da criação do nosso Deus. Satanás sabe, e eu acredito no que a Bíblia diz que eu sou. Eu acredito no que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou geração, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as obras daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa vida mostra que já saímos das trevas. O Senhor nos tirou quando Ele estou lá na cruz do Calvário. As nossas atitudes mostram que já saímos das trevas, que estamos vivendo agora na sua maravilhosa luz. Eu quero ter um momentinho aqui com a igreja. Tem um tempinho ainda, né, pastora? Eu quero ficar um momentinho aqui com a igreja. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Talvez você não tenha tido um tempo de fazer uma oração para Deus, de fazer uma reflexão sobre a maneira que você tem vivido. Nós somos tão falhos e corremos tanto, temos uma vida tão corrida, somos tão ocupados, somos muito ocupados. Talvez você não tenha tido tempo de fazer uma oração, mas antes de nós orarmos, olha aqui para mim. Eu vou pedir que vocês se ocupem suas mãos, quem pode, né? E nós vamos falar um versículo. Esse versículo, irmãos, eu aprendi ele faz muito tempo. E para mim, a Bíblia inteira me encanta. Mas quando eu falo este versículo, meu Deus, como ele me toca, como ele me chama à realidade. Hebreus 4:12.
Eu vou pedir que você levante a tua mão assim, mas é com reverência. Presta atenção. Olha. Com reverência diante do Senhor. Aleluia. Com reverência diante do teu Deus. Aleluia. Reverência. Glória a Deus. E eu peço que você olhe e que você leia. Vamos ler juntos. Mas eu quero que você fale estas palavras, não simplesmente por falar. Vocês vão falar estas palavras fazendo uma declaração de que é isto que você vive, de que é isto que você acredita. E se você não vive, mas acredita, passe a viver. Porque é o que Deus espera de nós. Com reverência. Olhe para este versículo escrito ali e vamos dizer a uma só voz. O inferno ouvir e para alegrar o coração do nosso Deus. Vamos lá. Porque